Iniciando a gravação, a gente vai falar do projeto de fabricação de sistemas de medição de espessura por ultrassom automatizado de custo reduzido. É da disciplina de seminário de pesquisa, eu sou a Gabriela Soares Guterres, e esse trabalho é do Edivan de Lima de Pau. Dentro do sumário, a gente tem alguns pontos, então na introdução, a contextualização vai falar para conservar as instalações, é necessário conhecer e monitorar, justificativa a portabilidade, produtividade de superfícies cilíndricas e o custo acessível, objetivos, desenvolver metodologia de fabricação, projetar e fabricar protótipo útil, dentro da revisão bibliográfica. A varredura automatizada como aliada da avaliação da corrosão, materiais e métodos serão os ciclos do projeto, fabricação e testes, e os resultados esperados é produzir um equipamento útil e de custo reduzido. Também teremos o cronograma e as nossas referências. Então, dentro da contextualização, né, o mundo ele está atravessando um período de transição na sua matriz energética, com intensa com intensa transformação em toda a cadeia de geração de energia. Segundo a Agência Internacional de Energia, pela primeira vez na história, a geração de energia a partir de fontes renováveis e nuclear representou 40% da energia total de eletricidade em 2024. Então, você vê que aqui a parte nuclear, que a energia renovável está representando 40%. Em 2024, a demanda global de energia ela cresceu 2,2%, contrastando com a média anual de 1,3% observada entre 2013 e 2023. Esse aumento foi parcialmente influenciado pelos eventos climáticos extremos, que estima-se terem contribuído com 0,3 pontos percentuais para o crescimento de 2,2%. No entanto, dentro desse contexto de transição de energias renováveis, há um impacto em toda a estrutura de consumo de metais. Por exemplo, a fabricação de baterias, construção de plantas de geração de energias renováveis e remodelagem industrial de baixa emissão de carbono aumentam a demanda por metais cítricos. Nesse contexto, o gerenciamento de recursos para garantia de fornecimento de metais essenciais vão tomar uma maior relevância e demanda atenção por parte do governo e da indústria. Então, esse gráfico ele mostra que a gente teve um aumento gradual no consumo de metais, ano a ano, e com isso a gente também teve uma demanda maior por energias renováveis dentro do contexto de transição de matriz energética. A necessidade de otimização no gerenciamento de recursos reforça a necessidade da garantia de longevidade dos equipamentos e das estruturas. Portanto, é necessário monitorar os mecanismos de danos que podem levar a alguma falha prematura dos equipamentos. Danos provocados por corrosão podem levar a perdas diretas e indiretas, além de comprometer a confiabilidade, provocando assim aumento do risco às pessoas e às instalações. Que a gente está vendo um aço carbono, uma tubulação de aço carbono com corrosão por CO2. A corrosão interna, ela está entre os principais problemas relacionados à integridade de dutos, sendo função do tipo de metal e composição de fluidos. Estatísticas mostram que a corrosão é um dos principais mecanismos que causam falhas em oleodutos na América do Norte. Isso representa 41% das falhas em oleodutos de petróleo e gás no Canadá entre 2014 e 2018, e 20% dos acidentes com oleodutos de líquidos perigosos nos Estados Unidos em 2010 a 2019. A corrosão também representa um grande desafio na cadeia de captura, transporte, armazenamento e uso de CO2, podendo demandar um emprego de metais nobres para resistir a essas questões, a essas condições operacionais. Então, o monitoramento eficaz da corrosão em tubulações de processo é fundamentado na identificação e estabelecimento de locais de monitoramento de condições, que são CMLs, onde a coleta periódica de medição permite calcular as taxas de corrosão que a gente vai ter nesses metais, estimar a vida útil restante e também definir os planos de inspeção para a gente evitar que chegue a um nível de corrosão tão elevado, podendo empregar modelos de inspeção baseada em risco, IBR, que representam uma estratégia preventiva ao otimizar a alocação dos recursos e concentrar os esforços nas áreas de maior criticidade, visando a prevenção dessas falhas prematuras.
A prototipagem rápida com manufatura aditiva proporciona maior agilidade na fabricação, redução de custos em comparação aos processos de usinagem convencionais, facilidade na redução de modificações e capacidade de criar peças geometrias mais elaboradas, né? Peças com geometrias melhores. Uma análise de caso real vai mostrar, né? Demonstrou uma redução de 95% no custo e 86% no tempo de entrega quando comparada à usinagem convencional que é a que a gente tem. Então, aqui é uma prototipagem que tem, né? Aqui na a prototipagem de sapatos para ultrassom são os protótipos que foram mal sucedidos. Aqui são os protótipos já aperfeiçoados e os protótipos que estão em uso. Então, um adequado planejamento de inspeção, ele precisa contemplar a seleção do equipamento adequado para cada objeto de inspeção e contexto financeiro da empresa, ou do equipamento, enfim. A seleção do equipamento que vai atender satisfatoriamente todos os requisitos pode ser muito desafiadora. Portanto, esse trabalho se justifica pela busca por tornar viável e acessível ao usuário final a produção ou a aquisição do equipamento que atenda ao máximo às suas necessidades. Então, há estudos que apresentam uma revisão de avanços nos desenvolvimentos de robôs escaladores de parede. Dentre as alternativas apresentadas, são detalhadas as características dos robôs de fixação por ímãs permanentes, tendo como sugestão alguns melhoramentos, que seriam, né, a adoção de um sistema híbrido de fixação que aí a gente poderia fazer ímãs permanentes com eletroímãs, controle de intensidade de força de adesão à superfície, que visa a redução do consumo de energia, redução do peso próprio, e ainda podem ser adicionados as dimensões do equipamento, que sejam um equipamento de uma dimensão adequada para que facilite o transporte e o uso desse equipamento, e uma diversidade maior de geometrias de objetos de inspeção. Como, por exemplo, a gente pode citar a faixa de diâmetro de uma tubulação. Os equipamentos de varredura automatizada por ultrassom podem apresentar uma restrição de acesso devido ao patamar de investimento. Por quê? Porque os equipamentos eles são muito caros. Então, para a realidade que a gente tem, a implementação desses equipamentos, eles são muito caros. Não são todas as empresas que conseguem ter uma, um equipamento desse nível e, portanto, ter uma inspeção onde eu consiga visualizar e prevenir essas falhas, né? Esse aqui é um exemplo de equipamento Scott, do fabricante Direi, e ele custa US$ 37.000. Só ele. Portanto, dentro desse contexto que a gente viu, o objetivo do trabalho é viabilizar um método de projeto e fabricação de um robô manipulador de sonda ultrassônica para fins de mapeamento de corrosão em corpos cilíndricos. Ou seja, quais seriam esses corpos que a gente poderia utilizar esse equipamento? Em tubulações diversas, torres eólicas, vasos de pressão, e de planta de energia, né, de geração de energia. O projeto ele deve apresentar baixo custo de implementação, que é um dos objetivos principais desse projeto. Dentro disso, a gente tem os objetivos específicos, que seria realizar todo o levantamento bibliográfico até o estado da arte, analisar soluções comerciais que já existem, elaborar um projeto empregado em materiais acessíveis e desenvolver um equipamento capaz de manipular uma sonda de medição de espessura, devendo atender aos seguintes requisitos, que quais seriam? O peso próprio limitado até 10 quilos, que aí facilita todo o transporte aéreo. Por exemplo, se eu fosse fazer uma inspeção offshore, eu precisaria de um equipamento que tivesse um peso menor para que a gente consiga fazer um deslocamento maior desse equipamento até a torre. Medidas limitadas de cubo, então de 350 milímetros por 200 por 150. A velocidade de varredura de 150 milímetros por segundo. Capacidade de fixação por ímã permanente em superfícies de diâmetro a partir de 75 milímetros. Sistema alimentado por uma fonte de energia de 12 volts, né, visando a segurança do operador que vai manipular o equipamento. E o equipamento deverá ser controlado por um computador e provido de recurso para movimento padronizado pré-definido.
Além disso, a gente vai realizar testes padronizados em corpos de prova, né? E comparar esses resultados com os obtidos por equipamentos comerciais que já existem no mercado. É, a medição de espessura manual em grandes áreas, ela ainda é muito perigosa do ponto de vista ergonômico. Então, e por ser muito perigosa, ela acaba sendo um pouco menos produtiva do que poderia ser. Aqui é o exemplo de como são feitas algumas inspeções, o mapeamento de corrosão sem auxílio de ultrassom automatizado e a execução da medição de espessura por um ultrassom automatizado. Como é que fica? Há estudos que sugerem que a varredura por ultrassom automatizada, ela vai favorecer a detecção da corrosão localizada. Então, ela viabilizando a avaliação de grandes áreas de cobertura e provendo o armazenamento das informações coletadas para uma posterior análise das regiões que são defeituosas e dimensionando esses danos. Aqui é o exemplo de um equipamento de ultrassom com uma varredura automatizada, né? Então, dentro disso, como é que a gente vai trabalhar, né? A gente vai desenvolver esse ciclo em três etapas principais, que é o projeto, a fabricação e os testes, né? Como é que a gente vai fazer o ciclo do desenvolvimento do protótipo. Então, aqui é a ideia do projeto, exemplo prático, né, de como é desenvolvido o protótipo para acessório de ultrassom. Protótipo, aqui, como seria o equipamento sendo utilizado, sendo testado. Na fabricação, a gente vai empregar a manufatura aditiva, tanto para a prototipagem como para a produção de peças finais, visando agilizar o processo de criação e melhoramentos do modelo. As peças que não justifiquem fabricação própria, tais como componentes eletrônicos, né, rodas magnéticas, elementos de fixação, rolamentos, sensores serão adquiridos durante a etapa do projeto. Será realizada uma modelagem 3D dos equipamentos e das tubulações, além de simulação do movimento previamente à viabilidade do projeto. Durante os testes, vão ser realizadas avaliações de componentes dentro do campo de atuação definido no projeto. Serão estabelecidos alguns parâmetros para a determinação de critérios de aceitação para julgar se os resultados do projeto estão suficientemente próximos do referencial. Então, vamos realizar testes padronizados em corpo de prova com geometria conhecida e que atestem a capacidade de detecção da corrosão pelo equipamento. Realizar testes de verificação de controle de posição e avanço do equipamento. Realizar testes em tubulações reais a fim de verificar a efetividade na presença de corrosão e comparar esses resultados com os obtidos por equipamentos que já existem dentro do, do ramo. A gente espera, no final desse projeto, produzir um equipamento que seja útil e que tenha um custo reduzido, de maneira a permitir que o usuário comum acople-o ao seu aparelho de ultrassom, com a finalidade de mapear corrosão de maneira automatizada. O equipamento projetado deverá ser capaz de manipular mecanicamente uma sonda ultrassônica ao longo de uma superfície metálica em dois eixos. O deslocamento da sonda, eles deverão ser registrados a partir de um dispositivo eletrônico, que é o Encounder. O custo de execução do projeto deverá apresentar substancial redução em relação ao custo de aquisição de soluções comerciais, e o equipamento deverá apresentar resultados compatíveis com os previstos na etapa de projeto. Aqui a gente vai iniciar o projeto, fase de análise vai ser toda a revisão bibliográfica, análise de projeto existente, a escolha do modelo que a gente vai atuar. Na fase construtiva, a elaboração do projeto e a execução dele, né, com a prototipagem e a fabricação dos componentes. E nas fases de teste, vão ser os testes iniciais, análise dos resultados e comparação. Se o resultado foi bom, a fim do projeto. Se o resultado não foi, a gente volta para o começo dos testes e refaz. Dentro do cronograma, que o cronograma de todas as atividades acadêmicas que sairão até a defesa da dissertação no final de 2026. E aqui são as referências que foram utilizadas dentro do projeto. Muito obrigada. Caso vocês queiram saber mais, podem entrar em contato diretamente com Edivan Lima de Paula.